Bom, então, isso aqui é a aula 2 do curso de empreendedorismo em TI, do Instituto de Computação. A gente vai falar sobre perfil empreendedor. Eu vou passar aqui na aula e ao finalzinho, antes do Cesário entrar, eu vou deixar um espaço para a gente conversar e tirar dúvidas, tá bom? Bom, nessa aula de hoje, a gente vai começar mesmo o assunto do curso, né? E a primeira coisa que a gente vai estudar, isso eu estou seguindo a metodologia do nosso livro-texto, né? Technology Partnership, do Thomas Dunning. É, o livro caracteriza o que seria o perfil de uma pessoa para empreender, né? Quais seriam as características interessantes. Então a gente vai estudar isso um pouquinho na aula de hoje. Bom, o Dunning, no livro dele lá, né, o livro que a gente está usando como livro-texto, né, ele fala sobre identidade empreendedora, que é a mesma coisa que eu chamo de perfil empreendedor aqui no nos nossos slides, né, e na aula. Ela, segundo a metodologia do Dunning, né, essa identidade empreendedora ela é baseada em parte em 5 virtudes empreendedoras fundamentais. Então, uma virtude dessas é criar valor para outras pessoas, respeitar os julgamentos de valor do mercado, honrar contratos e promessas, ser engenhoso e otimista e desenvolver resiliência e capacidade de se recuperar. Está errado aqui, né? Capacidade de se recuperação, né? Capacidade de se recuperar. Depois eu corrijo aqui. A gente vai depois examinar cada uma dessas virtudes individualmente aqui e falar um pouco sobre elas. Essas 5 virtudes são baseadas no estudo que o Dunning fez, né, com várias empresas, né, que mostra que vários empreendedores experientes eles praticam essas virtudes. Né, e isso, uma coisa interessante é que independente deles estarem iniciando ou não, ou mesmo operando um empreendimento, ainda assim, digamos assim, entre empreendimentos, essas virtudes são praticadas. Né? Então o cara começou um empreendimento, chegou até o final, bem sucedido, por exemplo, vendeu a empresa, ou enfim, saiu da empresa para fazer outra coisa. E entre empreendimentos o cara ainda mantém essas características, né? essas chamadas virtudes empreendedoras. Né? E esse estudo do Dunning mostra que esses empreendedores eles se identificam com essas virtudes e as praticam diariamente, né, em qualquer situação. E isso tem levado essas pessoas a descobrir oportunidades para iniciar e operar empreendimentos, né, esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Um fato é que e isso é importante e tem muito a ver com aquela resiliência que eu mencionei ainda agora, né? Muitos empreendedores que experimentam fracassos iniciais, eles deixam o caminho da vida do empreendedor para sempre. Quer dizer, eles não voltam a empreender se ocorre um fracasso no empreendimento que eles estão tentando. E isso pode ser remediado, e é isso que a gente quer conversar aqui com vocês, por meio da construção de um perfil empreendedor. Né? A coisa surpreendente a respeito disso é que assim como você aprende uma profissão, né, você também pode aprender a empreender. Né? Não é alguma coisa que seja para poucos privilegiados, superdotados. Né? É claro que como qualquer outro ramo de atividade, existem pessoas mais afeitas ao mundo do empreendedorismo do que outros. Mas você pode aprender as características. E, aliás, só faz sentido ter um curso como esse, né, que a gente está fazendo aqui no Empreendedorismo TI, se isso for verdade. Né? Se a gente não consegue passar sistematicamente quais são as coisas importantes nesse tipo de profissão, não vale a pena, não valeria a pena a gente ter esse curso. Né? Esse curso digamos, uma maneira da gente tentar fazer isso. Só responder aqui o Cesário rapidinho. Pronto. Tá. Então vamos lá. E isso tem a ver com essa história chamada, com essa característica chamada persistência empreendedora. Né?
O empreendedorismo, isso é importante a gente entender e também tem muito a ver com o fato dessa disciplina estar sendo ministrada aqui, né? É vital para o desenvolvimento econômico, inovação e criação de empregos e progresso social. Né? Na realidade, em vários países, o desenvolvimento e fomento de empreendedores torna o foco o foco de vários desses países. Né? Existem agências de desenvolvimento econômico que focam no desenvolvimento de ecossistemas empreendedores robustos. Aqui no Brasil a gente tem coisas parecidas. A gente tem, por exemplo, o Sebrae ou mesmo a FINEP, né? Tem um pouco essa característica. Não dá, claro, para comparar com as agências americanas, ou a britânica, ou a japonesa, mas o fato é que existe isso. Isso tem sido política dos governos, né? Então, nas últimas décadas, essa história de empreendedorismo se espalhou tanto no ensino superior, como a gente está fazendo aqui, mas se vocês forem olhar, isso está acontecendo até no ensino fundamental e no ensino médio, né? Tem iniciativas dessas. Então, essas iniciativas todas, pessoal, elas são guiadas por esse pressuposto que eu acabei de mencionar. Né? O empreendedorismo pode ser aprendido, né? Por meio de um conjunto de ferramentas e habilidades de empreendedores específicas, que são centradas no desafio de iniciar e desenvolver o empreendimento. Então, se a gente partindo do pressuposto que a gente é capaz de ensinar isso, né, e é isso que eu estou fazendo aqui, tentando passar isso um pouco para vocês, a gente consegue criar esse perfil empreendedor, da persistência empreendedora, tá certo? No entanto, é claro que muitos novos negócios não vão atingir o amadurecimento e se transformar em negócios estabelecidos, né? A gente isso não é esperado, não é esperado que um número grande de empreendimentos dê certo e se desenvolva. Na realidade, isso vai acontecer poucas vezes, né? E esse fracasso, ele costuma fazer com que as pessoas abandonem o empreendedorismo, né? Abandonem a ideia de se tornar empreendedores. E é pior do que isso, né? Ainda mais danoso. Quando a pessoa se caracteriza como empreendedor serial, alguém que faz várias vezes tentativas de empreendedorismo, normalmente essa pessoa vai progredir ao longo de uma curva de aprendizado, né? E ele tem mais chance de ter sucesso nas iniciativas subsequentes. Isso porque essas pessoas eles refletem e aprendem com seus fracassos, com as coisas que fizeram erradas. Agora, se a gente não é capaz de fazer isso, né, de refletir o que sobre as falhas que a gente eventualmente cometeu, e a gente, por exemplo, culpar as circunstâncias em vez de aceitar a responsabilidade que a gente eventualmente tem sobre um erro, sobre um problema, a gente vai ter menos probabilidade de ter sucesso em empreendimentos futuros. Então, o que se observa, né, o nosso livro ele mostra isso claramente, e a gente vê isso também na prática, em vários casos, é que a persistência compensa, porque você acaba aprendendo com seus erros e se tornando um empreendedor melhor. Né? Isso vale para a vida como um todo, mas no caso de empreendedorismo é mais interessante ainda, né? Essa ideia de que você pode aprender com seus erros e a sua próxima tentativa tem mais chance de funcionar ou funcionar melhor que a anterior, porque a gente vai aprendendo com os erros. Né? Desde que a gente seja capaz de aprender com esses erros, refletir sobre esses erros e avançar, né, com esses erros, a gente vai ver, ou pelo menos é o que tem acontecido, né, o que a experiência mostra e a pesquisa do nosso livro mostra, é que isso acontece, né, a persistência ela se paga ao longo do tempo. Né? A gente vai ver isso acontecendo em alguns casos que a gente vai estudar aqui no curso, inclusive, tá certo? Bom, e falando mais sobre falhas, né, para a gente poder talvez caracterizar isso e construir um perfil resiliente a falhas, né? Por que as falhas acontecem? Né? Quais são as razões mais importantes? Né? Tem esse artigo de 2017 do Dempsey, né, que mostra isso, a referência completinha está lá no final dos slides, né? Algumas razões para a falha, principais razões para a falha. Primeiro, a equipe não se encaixa bem. Né? Se a gente não consegue montar uma equipe forte, né, mesmo que a gente tenha uma ideia fantástica, ela não vai sobreviver. A gente precisa de uma equipe capaz de encaixar e executar o que a gente está pensando em fazer. Né? O produto ou a ideia de negócio não funciona. Né? Cada empreendimento deve gerar demanda de mercado suficiente para trazer um fluxo de caixa significativo. Né? Se você não tem cliente, você não tem empresa. Né? Então as coisas vão dar errado. Né? Fatalmente vão dar errado. Vocês vão ver eu falando muito isso aqui no curso, né? Porque esse é um problema muito recorrente. Né?
os fundadores não ouvem conselhos e não abrem mão de sua opinião, né? Uma coisa importante é que os fundadores de empresas sejam capazes de se cercar de especialistas, ouvir seus conselhos e deixá-lo fazer seu trabalho. Eu já passei pelas duas situações, né, de procurar pessoas e ouvir conselhos que foram muito importantes para as iniciativas de empreendedorismo que eu fiz, e já passei pela situação de as pessoas me perguntarem sobre alguma coisa que eu, por acaso, tenho conhecimento e ser capaz de ajudá-los, enfim, dando minha opinião sobre o que precisava ser feito, né? Principalmente no lado de tecnologia, que é mais a minha praia, né? Aliás, isso é muito comum entre empreendedores, para falar a verdade, né? A comunidade de empreendedores em startups, eles são muito bons para isso, né? É claro que você precisa também saber de quem perguntar, né? Você tem que perguntar para quem tem experiência para te responder. Você não vai perguntar para qualquer um, né? Então é importante ter essa consciência de perguntar para as pessoas importantes, né? Que têm experiência, né? E ouvi-los, né? Ponderar a opinião e tentar fazê-lo. Nem toda opinião serve, mas as que servem muito, né? Vou passar aqui rapidinho um vídeo, vocês me dizem aqui se estão ouvindo, sobre o que acontece quando uma startup de tecnologia falha, tá? Eu vou colocar aqui, se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisem que eu dou um jeito aqui de fazer vocês ouvirem, tá bom? Vamos lá, vou botar o vídeo. Everybody's sort of crushing. Peraí, deixa eu colocar também a legenda. Poxa, eu não tô... agora vai. Everybody's sort of, putting on this brave face, but nobody... Estão ouvindo? Conseguem ouvir? Ótimo, maravilha. Lá vai, hein? really willing to admit that they're suffering and that they don't know what to do. I think it's just the feeling that you haven't been good enough. That's just something maybe both men and women feel, but definitely. Parou? Só um minutinho aqui. Não sei o que aconteceu, não. Só um pouquinho. Será que foi alguma coisa no YouTube? Vou tentar de novo.
Então, muito do que a gente falou aqui até agora, né? Quer dizer, essas pessoas todas são empreendedores de sucesso que passaram por falhas, recuperaram-se, né? Fizeram de novo, aprenderam com seus erros, né? Vocês viram, um dos entrevistados falou assim, ó, o estado normal de uma startup é falhar, né? Poucos vão adiante, né? E é interessante aquela comparação com o esporte, né? Quer dizer, para quem pratica esporte aqui, qualquer pessoa que praticou esporte sabe, né? Dificilmente você vai conseguir fazer uma jogada perfeita ou fazer o seu melhor tempo na corrida ou na natação todos os dias, né? É raro quando você consegue. Mas cada vez que você falha, né, você aprende um pouco como você vai conseguir fazer para chegar no melhor resultado, né? Então isso é verdade no mundo das startups também, tá certo? Tem muitas falhas, mas os acertos são muito bons, né? Isso é importante a gente colocar. Então, uma coisa interessante é que o perfil empreendedor ele vai além, né, da criação de uma startup, de um negócio específico, né? Por isso que o nosso livro ele faz a distinção entre dois tipos de atividades que estão relacionadas ao perfil do empreendedor. Uma é a chamada VDA, ou Venture Developed Activities, que são as atividades relacionadas ao desenvolvimento de um negócio. Ou seja, são ferramentas e habilidades para iniciar e construir um novo empreendimento, né? Quando você vai construir um empreendimento novo, essas habilidades aparecem. Mas existem também essas chamadas EDAs, ou Entrepreneur Development Activities, que são relacionadas ao desenvolvimento do perfil do empreendedor, né? A construção do seu perfil como empreendedor. Essas EDAs, elas são, digamos, mais duradouras, mais contínuas do que as VDAs, né? Que aparecem quando você tem que desenvolver um negócio novo. Mas as EDAs, elas aparecem no perfil da pessoa que está empreendendo, né? Tem a ver com a nossa atitude com relação às atividades que a gente está realizando no dia a dia e no nosso trabalho. Então, olha só. Então, o empreendedorismo, esse que é o ponto importante, né? Da diferença entre o VDA, Venture Development Activities, e Entrepreneur Development Activities, ou seja, atividades de desenvolvimento de negócio e a atividade de desenvolvimento de empreendedor. Então, o empreendedorismo não se limita a um único evento de desenvolvimento de empreendimentos. Ele também inclui episódios repetidos de construção de empreendimentos que ocorrem de forma irregular ao longo do tempo, né? Então, olha só, o EDA ele dura durante muito tempo, né? Ou seja, as atividades de desenvolvimento do empreendedor. Enquanto que o VDA, ó, aqui você monta empreendimento, aqui não tá envolvido nenhum, aqui já está de novo, aqui não está, aqui não está, né? Enquanto que a sua atitude, o seu perfil como empreendedor, ele permeia, né, toda a sua jornada profissional como empreendedor, né? Esteja você empreendendo, ou seja, esteja você em VDA ou não, né? Então, o EDA, ele existe mesmo que você não esteja em VDA, né? Mesmo que você não esteja desenvolvendo um negócio, a sua atitude de empreendedor, ela continua existindo, certo? Isso porque, em muitos casos, por exemplo, é muito comum o caso, muito comum na realidade o caso de empreendedores de sucesso, né, que já fizeram o suficiente, já empreenderam o suficiente e agora, por exemplo, viram investidores, né, ou viram consultores de outras pessoas que querem empreender. Quer dizer, o cara não está ali com o empreendimento realizando, mas ele continua desenvolvendo a sua capacidade como empreendedor para ajudar outras pessoas a desenvolverem seus negócios, né? Construir seus negócios. Então daí surge, pessoal, uma coisa que a gente pode definir aproximadamente, né? E por isso que está entre aspas aqui, né? A carreira de empreendedor, né? A carreira de empreendedor, ela é meio amorfa, ela é meio difícil de definir, tá certo? O senso comum a respeito da carreira de empreendedor é que ela tem a ver com indivíduos que iniciam e operam empreendimentos, né? No entanto, muitas dessas pessoas da carreira de empreendedor podem não estar atualmente iniciando ou operando empreendimento. Porque, por exemplo, estão entre empreendimentos, né? Acabaram de, por exemplo, vender um negócio, né? Criaram um negócio, venderam esse negócio, estão começando outro, né? Tiveram empreendimentos de sucesso e agora estão focados, por exemplo, em investir, né? Já falei para vocês que tem esse muito caso.
ou estão fornecendo serviços para empreendedores em atividade, por exemplo, são consultores, ou estão servindo de aconselhadores, de mentores para pessoas que estão empreendendo, né? Às vezes consultores em empresas, né? Isso varia muito. Mas a atitude de empreendedores dessas pessoas, ela continua existindo, né? E também tem outras atividades que não são a criação de negócios ou o desenvolvimento de negócios, mas, por exemplo, coisas como empreendedorismo social, né? Gente que se dedica a projetos sociais, em que você não tem exatamente um negócio que gera lucro, né? Gera renda ou gera cliente, mas que simplesmente tem a função de atender a sociedade em alguma coisa que tá faltando, que está deficiente, né? Tem muitos casos de ONGs, por exemplo, de animais, né? Ou para atender pessoas carentes, enfim, tem vários exemplos de empreendedorismo social, né? E o também chamado intraempreendedorismo, né? Que são empreendedores dentro de grandes empresas. A gente tem visto isso em várias empresas por aí, né? Intel, por exemplo, Microsoft tem essas coisas. Itaú tem esse negócio, né? Tem muita coisa no Itaú. Que são empreendedores dentro de grandes empresas, né? Então, que também são atividades de empreendedorismo que tem a ver com a carreira do empreendedor, mas não são a atividade clássica de você desenvolver um negócio, etc. Isso também tem a ver, então, com a carreira do empreendedor. Bom, como é que a gente vai construir um perfil empreendedor, né? Esse é o ponto aqui da aula de hoje, né? Como é que os indivíduos constroem, negociam e mantêm uma identidade pessoal, né? A construção de um perfil empreendedor, ele por si só é um empreendimento que é contínuo para toda a vida, né? Quando a gente quer definir a identidade de um perfil, a gente se pergunta quem eu sou, né? Quem sou eu? Como eu devo agir? O que devo me esforçar para ser? Né? Por exemplo, se eu quero desenvolver um perfil de esportista, né? ou de um músico, né? Ou de qualquer outra coisa, são essas perguntas que eu faço. A mesma pergunta a gente vai fazer se a gente quiser desenvolver um perfil de empreendedor. Alguns estudiosos notaram que a identificação com uma categoria social era necessária para suscitar ações focadas. Então, quando você se identifica, por exemplo, como um empreendedor, ou como um músico, ou como um esportista, né, você passa a desenvolver ações que são focadas nessas atividades. A mesma coisa vai valer para um perfil empreendedor, tá certo? Essa aqui é a ideia aqui. Então, o perfil empreendedor ele influencia tanto o desenvolvimento individual, ou seja, o que a gente vai fazer com a vida da gente, mas também o resultado do empreendimento, né? Tem muito a ver com isso, né? Você vai encontrar na vida muitos empreendedores que mostram realmente um perfil que influenciou diretamente no resultado do empreendimento, né? As coisas acontecem muito, né? Quer dizer, aquela máxima, né, do olho do dono que engorda o gado é absolutamente verdade, né? O seu perfil empreendedor influencia diretamente no resultado do negócio. Agora, essa natureza meio amorfa, né, propensa a falhas do empreendedorismo e sua capacidade de coexistir ou conflitar com outras categorias de perfil torna muito difícil manter de forma coerente e capacitadora o seu perfil de empreendedor. Eu quero dizer o seguinte, você pode ser empreendedor e engenheiro de software, você pode ser empreendedor ou economista, você pode ser empreendedor ou um cara de marketing, você pode ser empreendedor ou uma cozinheira, você pode ser empreendedor ou um médico, uma médica, qualquer dessas coisas pode coexistir, tá certo? Em paralelo, né? E isso isso que torna difícil a gente talvez caracterizar o que é o perfil empreendedor, né? Então, se eu comparar com um perfil profissional, por exemplo, de um contador, ou de um economista, ou de um engenheiro, ou de um engenheiro de software, ou de, sei lá, qualquer outra profissão, digamos assim, desenvolver um perfil como empresário é muito mais ambíguo, né? Você vai encontrar empresários de sucesso que, por exemplo, são médicos originalmente, ou são advogados originalmente, ou são, sei lá, gente de computação originalmente, né? E que mantém uma carreira como empreendedor em paralelo a essa sua profissão. Além disso, embora os perfis profissionais sejam comumente explorados mais cedo na vida,
Em muitos casos, o perfil empreendedor ele não é explorado até que a pessoa esteja ativamente envolvida em VDA, ou seja, desenvolvendo um negócio, né? Por exemplo, vocês estão estudando aqui para serem profissionais de computação. Vocês não estão estudando para ser empreendedores. Não tem um curso, um curso de superior. Tem MBA, né? Que ajuda nessas coisas, mas não tem um curso superior de empreendedor. Tem de médico, advogado, papapá. Então vocês já são profissionais de computação nessa altura do campeonato, né? Muitos de vocês já trabalham, né? Mas o perfil de empreendedor, ele às vezes demora a aparecer, aparece mais tarde na vida das pessoas, né? Alguns bem cedo, né? O Cesário que a gente vai conversar hoje é um exemplo disso. Mas em alguns casos o perfil demora a aparecer, né? Tem gente que inclusive aparece muito tarde na vida, né? E isso não quer dizer que eu vou ter insucesso por causa disso. Bom, agora voltando lá para aquele assunto inicial das virtudes empreendedoras, né? Essas 5 virtudes são resultado da pesquisa do autor do nosso livro, o Thomas Dunning, né? Elas são derivadas de uma análise histórica das restrições dinâmicas que promovem probabilisticamente o sucesso empresarial. Quer dizer, elas não estão aqui aleatórias, não é minha opinião, tá certo? Nem é a opinião do Dunning. O cara estudou para ter essas virtudes, né? Parece um pouco de autoajuda esse negócio, né? Uma coisa que eu não gosto muito, assim, ter palpite sobre as coisas. Não vou nunca mostrar aqui para vocês uma coisa que é meu palpite, o palpite de alguém. E quando for, eu vou dizer explicitamente que é. Mas essas 5 virtudes que a gente vai ver são coisas que foram estudadas e alguém que fez esse estudo chegou a essa conclusão baseado em fatos. De qualquer maneira, essas 5 virtudes são uma coisa sugerida como ponto de partida, né? Na realidade, o próprio autor diz que mais trabalho empírico precisa ser feito para verificar a predominância entre empreendedores ao longo da vida. Mas o fato é que elas são prevalentes, né? Elas aparecem bastante. O peso da importância das virtudes específicas ela vai variar, né? No tempo em que ela está ocorrendo e também no lugar. Vai depender de onde a pessoa está e em que tempo que ela está. Em algum momento vai ser mais importante ou menos importante, dependendo do lugar e do tempo onde a pessoa está. Então, mesmo com todas essas ressalvas, né, elas são um ponto de partida importante para qualquer pessoa que aspire uma vida de empreendedorismo e construção de empreendimentos. Essas 5 virtudes empreendedoras que a gente falou no começo do curso e agora a gente vai detalhar aqui. Bom, a primeira, né, é a criação de valor, né, que é a capacidade de reconhecer e alavancar o talento predominante de alguém para criar valor, né? Primeira coisa, e aceitar suas limitações e evitar a tentativa de criar valor onde não houver qualificação. A gente vai tentar criar valor em cima do que a gente consegue fazer e não do que a gente não consegue fazer, certo? Então eu vou querer explorar o máximo possível o que eu tenho de melhor, o que a minha equipe tem de melhor para criar valor. E eu não vou querer, não vou perder tempo, não vou tentar criar valor onde não tem qualificação, né? Então, por exemplo, se eu sou um cara de tecnologia e eu não entendo nada de marketing, eu não vou tentar eu mesmo resolver os problemas do marketing porque vai dar errado, né? Então eu vou tentar criar valor no que eu conheço, que é tecnologia, se for isso que eu conhecer, e tentar me acercar, por exemplo, de pessoas que que conseguem criar valor em outras dimensões para poder fazer o meu negócio alavancar, né? Então, todo empreendedor intuitivamente sabe que criação de valor é o objetivo dos negócios, né? Eu quero criar valor, eu quero gerar valor, né? Não importa qual que é o ramo, o produto ou serviço, né? Qualquer coisa deve criar valor para as pessoas. Alguém tem que achar o que você fez importante. Alguém tem que dar valor para o que você fez, porque senão você não tem um negócio, né? Criar valor requer visão, você precisa saber o que você quer. Paixão, você precisa estar muito interessado, acreditando no que você quer, e capacidade de se ajustar, né? Capacidade de se ajustar como? A visão do cliente, né? A necessidade do cliente, o que o cliente precisa, e a tendências e condições econômicas, sociais e tecnológicas, né? Você vê, por exemplo, durante essa nossa época de pandemia, né, um monte de esforço que teve que ser despendido, né, por empresas em geral para se adaptar a essa condição de isolamento social, né, para poder criar valor, né? Por isso, inclusive, que a gente teve uma aceleração muito grande na transformação digital de vários negócios, né? E muita gente, aliás,
tirou proveito disso para criar negócios e crescer na pandemia, né? Na época mais brava da pandemia, né? Então, isso tem tudo a ver com criação de valor, né? Que você é capaz de olhar as tendências, o que o cliente precisa, se adaptar e se ajustar para poder gerar valor. Então, muitos negócios não prosperam porque falham justamente em criar valor, né? Os clientes determinam o que tem valor e não o empresário, né? Vocês vão ouvir falando isso aqui toda a aula, né? O mercado, o cliente é que diz o que tem valor e não o empresário tem. Veja que uma coisa interessante é que o cliente ele pode não saber o que quer, né? Mas ele sabe o que não quer. Se você colocar uma coisa na rua que a pessoa não quer, ela vai saber e não vai comprar o teu negócio, né? Ninguém, por exemplo, antecipava que alguém precisava de um celular na vida, até que alguém inventou o celular. Ninguém imaginou que a gente ia usar tanto meios como esse aqui para se comunicar, para dar aula, até que alguém começou a fazer. E a gente viu que a gente precisava, né? Isso pode ser colocado para a internet, para a web, para, enfim, várias coisas, né? Então, o cliente pode não saber, que diz assim, putz, imagina, o cara lá em 1980 pensa assim, putz, eu queria que meu celular fosse capaz assim, eu queria um telefone que eu pudesse levar para lá e para cá, eu não tivesse que ter ele pendurado no fio. Não sabia que a gente precisava disso em 1980. Mas quando teve, as pessoas diziam, puxa, isso aqui eu quero, né? Enquanto outras coisas que apareceram não foram para frente porque ninguém queria, né? Então o cliente pode até não saber o que quer, mas ele sabe o que não quer, né? Então isso a gente tem que estar preparado para ajustar o nosso negócio sempre ao que o cliente quer, ao que o cliente precisa. Bom, ainda nesse assunto, né? A segunda virtude empreendedora é respeitar o mercado, né? Continuamente alterar e revisar as tentativas empreendedoras de criação de valor por meio da atenção às necessidades e desejos do cliente sem danos ao ego em face da rejeição. A gente não precisa estar certo sempre, tá certo? Não tem nada de errado em estar errado. Isso não pode danificar o nosso ego, né? Se a gente teve uma grande ideia, mas o meu cliente não gostou dessa ideia, isso não deve ser para mim uma ofensa pessoal. Não deve para mim machucar o meu ego, né? Porque o empreendedor ele respeita o mercado, ele admite que está errado, né? E não se importa com isso. Pelo contrário, né? Toda vez que a gente descobre que a gente está errado, galera, a gente chega mais perto de estar certo, né? Então é importante a gente ter essa capacidade de respeitar o mercado, né? Ouvir o mercado e se adaptar para o nosso negócio poder chegar mais perto do ideal. Então, essa é uma virtude importante para empreendedores, né? A gente não ser teimoso, não ser cabeça dura, né? A gente não se ofender, não se aborrecer se a nossa primeira ideia não está boa. Se a gente ouviu de alguém que a nossa primeira ideia não está boa. A gente pode repensar essa ideia sem danos ao ego, sem se machucar, sem ficar triste, sem ficar chateado, sem ficar emburrado, né? Muitos iniciantes eles têm uma ideia preconcebida do que os clientes vão desejar e comprar. No entanto, o cliente muitas vezes se comporta de maneiras inesperadas. Isso eu vejo muito, vi e vejo muito, né? O que você pensa que o seu cliente quer, muitas vezes não é o que o seu cliente quer, né? Porque esse cara vai se comportar de maneira inesperada. O empresário que ele está preso a uma ideia fixa que o mercado vai rejeitar, vai fracassar, né? Se você insiste com uma coisa que você já testou, já perguntou das pessoas, já botou no ar e ninguém quis usar, não conseguiu vender, o que você vai fazer? Né? Não vai adiante, não vai adiante nisso, né? Os empreendedores experientes, né, as pessoas que sucedem, né, que conseguem sucesso no empreendedorismo, né, eles vão ouvir e aprender com o processo de desenvolvimento do produto e na entrega de valor ao longo da vida do empreendimento.
Eles usam técnicas para testar e validar as ideias com clientes em potencial antes de gastar muito tempo e dinheiro construindo um produto. A gente, inclusive, vai ver algumas dessas técnicas na próxima aula, né? Quando a gente for falar sobre como é que começam os negócios. Então, olha só, um dos motivos mais comuns para fracassos é ter uma solução à procura de um problema. O empreendedor ele não investiu em compreender o problema da perspectiva do cliente. Então o cara tem uma solução, mas não tem um problema para aquela solução, portanto não interessa para ninguém. Então a chance de falhar é muito grande. Né? Então nossa segunda virtude empreendedora é respeitar o mercado. A primeira, não percam a conta aí, é criar valor, né? Ser capaz de criar valor. A segunda é respeitar o mercado. A terceira é honrar contratos e acordos, né? É importante que o empreendedor ele seja capaz de manter e respeitar compromissos de boa-fé associados ao cumprimento de seus acordos, né? Então, essa é uma virtude que tem sido observada constantemente em empreendedores de sucesso. Essa aqui eu posso falar para vocês. Vi várias vezes isso acontecer com gente que teve muito sucesso. Mesmo que um compromisso inicial depois se prove que não seja vantajoso para a pessoa, ela ainda assim honra esse compromisso, mesmo que ela tenha prejuízo. Tá certo? Isso é muito importante na vida do empreendedor. E empreendedores de sucesso, isso que eu estou falando para vocês, né, de acordo com esse levantamento do Thomas Dunning, do nosso livro, né, ele é uma característica importantíssima do empreendedor, né? Ter também a capacidade de seguir em frente e manter os acordos, mesmo que houverem aqueles que eventualmente não retribuem do mesmo jeito. Mesmo que alguém não cumprir um acordo com você, né, com o empreendedor de sucesso, o empreendedor que tem sucesso, em geral, cumpre esses compromissos, apesar de outras pessoas que talvez tenham relacionamentos não retribuírem do mesmo jeito, né? Isso eu vi acontecendo na minha vida algumas vezes, pessoal, né? Pessoas que foram de alguma maneira atrapalhadas ou deixadas, enfim, não tiveram essa retribuição, né? Mas a pessoa, como bom empreendedor, né? Retribuiu e honrou seus compromissos, tá certo? Por incrível que pareça, isso no final das contas, no final da história, a gente viu que somou positivamente, né, e ajudou a pessoa a crescer, né? Em geral, empreendedores vivem no limite econômico e é fundamental fornecer aos clientes o valor que eles esperam, né? Você não vai ver o empreendedor com dinheiro folgado, sobrando, né? Não existe isso, geralmente anda no fio da navalha mesmo, né? Então é fundamental que esse empreendedor seja capaz de entregar aos clientes o valor que eles esperam, ou seja, honrar o compromisso. A integridade do empreendedor é crítica, não apenas entre a empresa e seus clientes, mas também entre a empresa e outras partes interessadas, incluindo acionistas, fornecedores e outras pessoas. Não cumprir contratos e promessas, mesmo feitos de maneira informal e de boa fé, pode causar danos permanentes à reputação do empresário. Eu posso falar, pessoal, da minha experiência própria, de vários acordos informais que fiz com pessoas ao longo da minha vida profissional, do meu lado empreendedor. Falei isso para vocês na aula passada, em que mesmo acordos totalmente informais foram cumpridos à risca por pessoas que hoje conseguiram ter muito sucesso nos seus empreendimentos, né? Então, mesmo que a gente não assine papel, mesmo que não tenha contrato, o que foi combinado deve ser cumprido, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto na minha experiência e achei muito interessante que o nosso livro mostra isso, né, com fatos estatísticos, né? Que pessoas que têm essa característica de honrar contratos e acordos têm tido sucesso. É importante também entender a diferença entre descumprir deliberadamente ou fraudulentamente um acordo ou descumprir um acordo apesar dos esforços de boa-fé. Às vezes não tem jeito de você cumprir um acordo. Por exemplo, na pandemia, né, que a gente está atravessando, muitas empresas, por exemplo, deixaram de ter clientes, né, e tiveram, por exemplo, que descumprir acordos feitos, né? Esse caso ele é compreensível e é desculpável, né? Se não há fraude, se não há má fé, se não há isso é compreensível e as pessoas entendem, tá certo?
Mas, então assim, falha por causa de boa fé, isso pode acontecer tranquilamente. Por imprevisto, por coisas que a gente não tem controle. Tá certo? A gente tem visto, por exemplo, essas inundações que tem tido aí pelo Brasil afora. Como é que a pessoa vai manter um compromisso de negócio se, por exemplo, seu estabelecimento inundou? Não tem jeito. Né? Mas isso é uma situação. Outra situação é você agir de má fé e descumprir simplesmente porque, por exemplo, vai ser desvantajoso para você. Você vai deixar de lucrar menos. Né? Isso não é papel e empreendedores de sucesso não fazem isso. Então, a terceira característica é honrar contratos e acordos. A quarta característica, ela é um pouco mais subjetiva, né? E às vezes é difícil manter quer dizer, manter esse tipo de característica, mas a gente também tem visto isso em vários empreendedores, né? Que eu tenho encontrado aí ao longo da minha vida. Ser habilidoso e ser otimista, né? Ou seja, a capacidade de agregar e empregar adequadamente os seus recursos. Capacidade de iniciar o empreendimento, apesar de não ter todos os recursos necessários à mão. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vê em empreendedores de sucesso, né? A criação de empreendimento requer a aplicação de recursos chaves, incluindo recursos financeiros, físicos e outros. Todo empreendedor, independente de onde ele esteja a trajetória da vida, se ele está em EDA ou está em EVA, ele deve se concentrar em agregar os recursos que podem ser empregados no seu negócio. Muitos deixam de empreender porque não têm o otimismo para começar sem tudo que precisam. Eles não têm o espírito de se aventurar confiando que eles vão conseguir os recursos que eles precisam a mais ao longo do caminho. Ou seja, se você não tem tudo que você precisa para começar, pega o que você tem e começa, mesmo que não seja o ideal. Né? Confiando, tendo o otimismo e a habilidade e a confiança no seu perfil, nas suas ideias, né, de que as coisas vão funcionar, se você vai conseguir as coisas no futuro, tá certo? Na verdade, pessoal, isso também posso falar muito da minha experiência, né? Não tem um momento perfeito para você lançar o empreendimento, nunca vai ter, nunca as coisas vão estar perfeitas do jeito que você precisa, né? Então o empreendedor deve ser capaz de avaliar quantos recursos que ele tem são adequados para começar, né? Então, e desenvolver otimismo para que os recursos que faltam sejam obtidos à medida que o empreendimento se desenvolver. De novo, apesar de eu estar falando aqui da minha experiência, pessoal, essa quarta característica de ser habilidoso e otimista, ela também é uma daquelas caracterizadas pelo nosso livro-texto, na metodologia do nosso livro-texto, com base em estudos estatísticos, que essa é uma característica importante do empreendedor, né? Ser habilidoso e ser otimista para desenvolver seu negócio. Né? Eu estou falando aqui da minha experiência, mas também eu vi isso, quer dizer, o livro mostra isso para a gente, não é uma percepção minha, não é minha opinião, mas alguma coisa que já foi demonstrada em vários empreendimentos. Né? Vocês podem olhar isso aí no livro. Tudo que eu estou falando aqui é baseado no nosso livro-texto, tá certo? A última e muito importante, e a gente já falou sobre isso antes, é esse negócio de ser resiliente. Né? Ter força para se recuperar do fracasso, né? Porque isso pode acontecer. E evitar considerar empreendimentos comerciais fracassados como um reflexo global da integridade e eficácia do seu perfil empreendedor. O seu perfil empreendedor, né, ele continua intacto lá, mesmo que o negócio falhe, mesmo que alguma coisa não tenha sucesso, mesmo que alguma coisa dê errado, tá certo? Você precisa continuar confiando e ser resiliente, né? Ter capacidade de se recuperar do fracasso, ter a energia para isso, né? Ter de novo otimismo para isso. Então, o caminho do empreendedor é inevitavelmente repleto de obstáculos, incertezas e frequentemente fracasso. No caminho do sucesso vai ter contratempos. Esses contratempos não são só do negócio, às vezes são pessoais, são psicológicos, são financeiros. Né? Vai acontecer problema. Né? Na verdade, muitos empreendedores em série continuam a correr riscos de experimentar fracassos mesmo depois de terem acumulado sucesso. Né? Então, mesmo que o cara já tenha sucedido, num segundo negócio, num terceiro negócio, pode ter um fracasso. Né? Eles não apenas são capazes de absorver e lidar com o fracasso, mas a coisa mais importante que vocês vão ouvir falar aqui todas as aulas, aprender com isso, né? Ser capaz de aprender com o seu fracasso, né? E entender que isso é um estágio necessário na jornada do sucesso. Né? Os aspirantes empreendedores devem praticar e refinar suas habilidades para lidar emocionalmente com dificuldades e até fracassos no negócio. Essa é mais difícil, né? Quer dizer, a gente falhar é muito difícil. E vocês ouviram no vídeo como as pessoas têm dificuldade de falar sobre fracassos, né? Mas faz parte
da identidade empreendedora, né, da habilidade do empreendedor, ser capaz de ser resistente a essas falhas, né? E isso é muito importante, e as pessoas entendem isso, né? Por exemplo, vocês viram no vídeo que a gente acabou de ouvir, um investidor, né, que diz, olha, eu não considero uma falha uma coisa boa nem uma coisa ruim, é só uma coisa que acontece, né? Na realidade, muitos investidores pensam desse jeito. Quando a gente for falar sobre investimento, vocês vão ver que a maioria dos investidores tem um portfólio de empresas muito grande, né? E não conta que todas essas empresas vão ter sucesso. Na realidade, com muitos fundos de investimento que eu já conversei, em muitos casos, a perspectiva de sucesso é de 20%. Né? E a ideia é que esses 20% vão cobrir qualquer prejuízo que os 80% deram, os outros 80% possam ter dado. Né? Isso é muito normal em fundos de investimento. A gente vai falar sobre isso algumas aulas aí para frente, né? Como é que a gente vai atrás de investimento. Mas isso é verdade, tá certo? Isso acontece, né? A mesma pessoa no vídeo anterior falou assim, olha, essa vida de startups é uma coisa estranha em que o falhar é o mais comum, é o mais normal, certo? Então isso a gente precisa ser resiliente a isso. Então, voltando aqui para os nossas cinco virtudes empreendedoras, né? Ser capaz de criar valor, ser capaz de respeitar o mercado, né? A opinião do mercado, o que o mercado acha, o que os clientes acham, honrar contratos e acordos, ser habilidoso e ser otimista e ser resiliente, certo? De novo, da minha experiência, muitos empreendedores de sucesso têm essas 5 características, tá certo? Mas mais do que a minha opinião, do que a minha experiência, né? Isso são fatos comprovados a partir da pesquisa do nosso livro-texto lá do Thomas Dunning. Aliás, para falar no Thomas Dunning, a gente agora vai ver um vídeo com ele, para vocês verem a cara do autor do nosso livro, que a gente usa aqui para praticamente tudo, tá certo? Falando justamente sobre as 4 características, qualidades do empreendedorismo. Infelizmente não tem legenda para esse vídeo, tá? Mas eu vou colocar assim mesmo. Vocês forcem aí um pouquinho o inglês para ver se... Depois, se for o caso, vocês podem pegar o vídeo e assistir em câmera lenta para pegar o que o Thomas Dunning vai falar. Vamos lá.
Pronto. Tudo que eu falei, só que da boca do cara que é bem mais experiente que eu, né? Que já fez isso um monte de vezes na vida, ensina um monte de gente a escrever um livro. Então, são as 5 virtudes do empreendedor, né? Uma coisa bacana que ele fala no começo é o que é uma virtude, né? Virtude é uma coisa boa, que é boa para outras pessoas e que a gente faz não de vez em quando, mas a vida inteira, né? O tempo inteiro a gente faz isso, né? Por exemplo, sei lá, ser honesto, como ele citou, né? A pessoa não te chama de honesto porque de vez em quando você é honesto. Ou você é honesto sempre, ou se você é desonesto algumas vezes, você não é honesto. Então é a mesma coisa aqui no caso dessas virtudes que a gente está mencionando, tá bom? Bom, deixa eu seguir aqui então. Legal. Bom, agora falando sobre o perfil empreendedor e oportunidades, né? As oportunidades para a construção de empreendimentos muitas vezes surgem de forma inesperada e sem planejamento, né? Em muitos casos você não planeja ser um empreendedor. A coisa acontece, você por acaso está ali naquela hora e precisa estar pronto para isso, né? Então, em muitos casos, né, é preciso uma certa aptidão para reconhecer essa oportunidade, porque elas nem sempre são claras. Então, o fato de você ter o perfil empreendedor também significa que você está pronto ali para quando aquele cavalo passar selado, você entender que aquilo é um cavalo e que ele está selado e que não vai passar outro tão cedo. Então você agarra a oportunidade e pula no cavalo, né? Não deixa ele passar. Mas para isso você precisa saber o que é um cavalo, quando é que ele está selado e que não vai vir outro cavalo por aí. Você precisa reconhecer a oportunidade quando ela aparece, né? Então desenvolver um perfil empreendedor ajuda a reconhecer e aproveitar essas oportunidades nas raros momentos em que elas aparecem. E a gente às vezes não percebe, mas elas aparecem. Tá certo? Às vezes a gente não está pronto para ver a oportunidade aparecendo, mas ela aparece. Isso é incrível, né? Parece um troço meio místico, meio metafísico, mas não é não. De fato, a gente precisa estar pronto para reconhecer as oportunidades e quando é que elas acontecem. Né? Às vezes é alguém que chama a gente para fazer alguma coisa inesperadamente. Enfim, muitas coisas podem acontecer. Né? Eu vou falar aqui um minutinho sobre. Eu era aluno do doutorado, fui chamado para um projeto de pesquisa que eu achava bacana, jamais imaginei que fosse dar do meu primeiro empreendimento e criamos aí um empreendimento inicial, já falei sobre ele, que eventualmente foi vendido para o Google depois, mas eu não tinha nenhuma ideia que isso ia acontecer até que as coisas realmente começaram a acontecer. Era uma oportunidade, eu estava por ali mesmo e fui trabalhar junto com aquele pessoal. Então isso acontece, tá certo? As oportunidades aparecem, às vezes a gente não está pronto para agarrar a oportunidade, mas ela aparece. Então, o desenvolvimento, o meu ponto importante aqui, o desenvolvimento do perfil do empreendedor, né, ele ajuda a gente a reconhecer e aproveitar essa oportunidade quando elas aparecem. Parte da minha digamos assim, do meu desejo, do meu objetivo, se dá o objetivo, pelo menos o desejo aqui nesse curso, é preparar vocês para reconhecer essas oportunidades quando elas aparecerem, né? Quer dizer, de tanto contar história, de tanto falar de coisas, de tanto, enfim, estudar coisas, né? Eu espero preparar vocês para reconhecer essas oportunidades quando elas aparecerem, tá certo? Então, aqui um aviso mais geral, né? O curso nem sempre vai ser, né? São quase 9 horas da noite, está todo mundo cansado, é à noite, é online, é chato, né? Eu sou muito chato, falo demais, mas acho que se vocês colarem aqui no curso, no final das contas, vocês não vão se arrepender desse tempo que vocês passarem. Pelo menos eu espero que não, né? Espero que eu consiga preparar vocês para desenvolver esse perfil e, quem sabe, mais no futuro, vocês podem estar prontos para aproveitar as oportunidades que aparecem, tá certo? É um pouco meu objetivo aqui. Então, colhem aí que eu acho que não vão se arrepender, não. Bom, como é que essas 5 virtudes elas estão relacionadas com o desenvolvimento do perfil empreendedor, né? Com as Entrepreneurship Development, Entrepreneur Development Activities, com as atividades de desenvolvimento do empreendedor? Veja só, a minha experiência passada, o meu talento nativo e o meu temperamento, tá certo? Que são o meu passado, certo? Elas vão encontrar com o meu presente, tá certo? De onde eu vou tirar o que eu sei, o meu conhecimento pessoal e as novidades que existem, para gerar esse empreendedor aspirante, tá certo?
e a partir da minha prática deliberada da minha experiência passada, do meu talento nativo, do meu temperamento, que encontra com o que eu sei no momento, né, vai me levar a criar a prática de criar valor, respeitar o mercado, ser engenhoso e otimista, honrar os meus contratos, meus acordos e ser resiliente. Tá certo? Então essas virtudes, elas têm tudo a ver com a construção do meu perfil empreendedor, né? Quer dizer, é a partir delas, ou pelo menos uma maneira possível, uma maneira que tem funcionado em muitos casos, né? É que essas virtudes, elas me ajudam, né, a construir meu perfil de empreendedor, tá? Então, relacionando as 5 virtudes com o EDA. Aliás, a tarefa 2 que está no Colab Web é justamente sobre isso, né? A gente tentar encontrar em pessoas famosas, né, empreendedores famosos, essas 5 virtudes e o EDA delas, né? Quer dizer, de onde é as atividades que elas desenvolveram para chegar no perfil que elas têm, para a gente poder se inspirar um pouquinho e entender como é que as coisas funcionam na prática. Depois vocês olham lá no Colab, que está lá bonitinho, para entregar no dia 24 de janeiro. Bom, seria o empreendedorismo uma profissão? Será que a gente pode dizer que o empreendedorismo é uma profissão? Veja só, quando a gente quer ser um advogado, um médico, um engenheiro de computação, um engenheiro de software, um bacharel em ciência da computação, quer dizer, um cara da computação, a gente tem lá um corpo de conhecimento que a gente precisa dominar, né? Então, quando a gente entra aqui no curso de engenharia de software, no ciência da computação, a gente vai lá estudar os cálculos, matemática discreta, algoritmos, engenharia de software, bancos de dados, várias coisas, né? Sistemas operacionais, que são o corpo de conhecimento específico do profissional de computação. Assim como o cara de medicina vai estudar as coisas lá da anatomia, biologia, assim como o cara de direito vai estudar lá as coisas dele, etc. Empreendedorismo, não existe esse corpo de conhecimento específico. Não dá para a gente dizer assim, ó, tal cadeira, tal cadeira, tal cadeira. Não é difícil fazer isso, né? Na realidade, se a gente for ver o perfil de muitos empresários, talvez não nesse mercado de startup que é um pouquinho mais sofisticado, né? Existe um preparo um pouco intelectual um pouco melhor. Mas você certamente conhece muitos empresários que não têm nenhuma educação formal, né? Muitos, né? E gente de sucesso que não tem nenhuma educação formal, às vezes nem fez uma faculdade, às vezes nem tem um ensino médio, né? E mesmo assim conseguiu prosperar, né? Isso porque, de fato, no mundo do empreendedorismo, a descoberta e a novidade, elas são, ao que tudo indica, né, o que as pesquisas indicam, né, o nosso livro fala muito sobre isso, são inerentemente mais valiosas do que o conhecimento estabelecido. Né? O Thomas Dunning ali no vídeo falava sobre, por exemplo, como é que você ensina a andar de bicicleta. Você não chega numa sala de aula e fala assim, olha, tá aqui um troço, tem o guidão, você pedala, tenta se equilibrar e vai em frente. A maneira que você tem de aprender a andar de bicicleta é andando de bicicleta. Bota a bicicleta lá e anda. Né? Então, ele compara isso com essa história de empreendedorismo. Né? Não é igual a outras coisas, como escrever, como programar, ou sei lá o quê. Você não ensina isso, né? É difícil ensinar isso. Embora a gente tente aqui dar diretrizes, o fato é que no empreendedorismo, a descoberta e a novidade, elas são mais valiosas do que o conhecimento estabelecido. Agora, o empreendedor ele pode adquirir o conhecimento que já é conhecido por outras pessoas. Né? Isso dá para fazer. Né? Mais importante para a profissão empreendedora é a capacidade de adquirir conhecimento, né? e não fazer um curso formal, né? que é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil nesse caso. Tá certo? Bom, terminou um pouquinho mais cedo do que eu esperava. Eu vou ver se o Cesário já está pronto para a gente conversar agora. Mas aqui só a nossa referência, então que a gente pessoal, viu aqui está no capítulo 2 eu vou compartilhar aqui do livro do Thomas Dunning, e está aqui um artigo bastante interessante do Dempsey, que é porque eu não fico impressionado com serial entrepreneurs. Pronto, Cesário, você está ao vivo aí. Se vocês quiserem tomar uma água,
Fala aí, Cesário, Eu vou chamar o Cesário aqui pra gente começar, tá bom? Vou tentar daqui a 5 minutos. Pessoal, estão ouvindo o Cesário? Uma água, um cafezinho, enquanto eu contacto aqui o Cesário. Joia, bacana, bacana. Bom, então deixa eu aqui apresentar o Cesário, cara. O Cesário é uma história muito bacana, né? Eu anotei aqui, fiz uma colinha aqui, Cesário, já passei para os meninos. Então, o Cesário é fundador da Loop, que é um marketplace bem bacana. A ideia é que criadores de vídeo e conteúdo, eles se envolvem e interagem para que as pessoas possam saber o que estão comprando, né? Então uma espécie de shopping, de e-commerce com rede social, muito ao estilo TikTok, né, Cesário? O Cesário vai falar depois um pouquinho pra gente como é que o negócio funciona. Tá aí o link, passei para vocês aqui, é o loop.shop, né? Tá aí o link, já passei para vocês. Mas antes disso, né, o Cesário ele também criou em 2019, né, faz pouco tempo, Meu DNA, que é, né, uma empresa que oferece teste genético para a população. Eu até dei uma olhada agora, Cesário, já tá também com teste de Covid, né, estão fazendo teste de Covid. E antes disso ele ainda tinha criado a ClickBus, né, que é uma plataforma para que as pessoas pudessem comprar, pesquisar passagens de ônibus, né. Aqui eu li aqui que tem 130 empresas, mais de 4 mil destinos no Brasil inteiro. E antes disso ele tinha sido diretor de marketing da Mobile, que é um e-commerce gigante, né? A Mobile foi uma certa época cliente da Nemu, a startup que a gente criou aqui no eComp, né? O Cesário ele é muito jovem, cara. Ele terminou a graduação em 2010 no ITA, né? Uma das melhores escolas de engenharia do país. E depois disso fez um MBA na Harvard Business School. Então a gente está falando de um cara que é muito apropriado para a nossa conversa de hoje, não só do ponto de vista formal, mas principalmente isso que eu quero falar para vocês, né? O Cesário ele tem as características que a gente acabou de conversar, né? Do EDA, né? Quer dizer, um cara que desenvolveu uma carreira de empreendedor, né? Apesar de muito jovem, é um cara que já tem 3 negócios na costa, muito sucesso. Então é um grande prazer, Cesário, de te apresentar aqui para a turma hoje. Quando eu mostrei aqui no canal do Discord que tu ia conversar com a gente, o pessoal ficou bastante animado, né? E, poxa, muitíssimo obrigado por estares aqui hoje, a experiência aqui com a gente. A dinâmica é o seguinte, depois que eu te apresentar um pouquinho, a gente vai, para ser bastante objetivo, a gente vai fazer algumas perguntas, tá certo? Eu gostaria, pessoal, que vocês fizessem perguntas sobre essa história do perfil empreendedor do Cesário, sobre a experiência dele, né, de se preparar para ser empreendedor, de ter esse perfil, né, aquelas virtudes que a gente acabou de falar. Mas se vocês não fizerem pergunta, eu vou me divertir aqui fazendo pergunta a noite inteira para o Cesário, tá? A gente vai ficar, por causa do tempo do Cesário, amanhã ele acorda cedo, né? Lá em São Paulo são 10 horas e 11 minutos, né? Aqui são 9 e 11, Cesário. A gente está 1 hora para trás. Então, para a gente ocupar muito, a gente vai encerrar aqui 11 horas do teu horário, tá bom? Então, de novo, muito obrigado. Então, se quiser dar um alô aí pro pessoal e a gente depois vai fazer as perguntas. Cesário está te ouvindo agora. Eu tive contato com o Meu DNA através dos influenciadores que eu seguia, né? E eu achei muito interessante como a gente está tendo uma pegada nos últimos anos, né, de se conectar com a nossa ancestralidade, de dar mais atenção a pessoas de culturas diferentes, né, de origens diferentes, fora do padrão. Eu achei muito interessante como tu tá nessa outra empresa agora, que também funciona com esses influenciadores, né? E eu queria entender como essa experiência anterior, né, de pegar uma ideia tá rolando, né, da gente conectar as pessoas de ancestralidade diferente, tudo, e conectar esses criadores que são dessas ancestralidades com esse novo projeto de criadores e de influencers, né? Cesário, quem tá perguntando é o Rodrigo, tá? Ele não falou, mas é o Rodrigo. Quando vocês forem perguntar, pessoal, se identifiquem aí pro Cesário, por favor. Perfeito. Rodrigo, ótima pergunta. Eu diria que, em geral, a gente não escolhe o nosso caminho, né? As coisas vão acontecendo depois que a gente vai conectando os pontos. Então, eu até acho que, falando sobre isso, eu vou falar até um pouquinho antes, né? Eu diria que a experiência da Loop ela é conectada com outros projetos, né? Que é mais ou menos assim, quando você vai vender
surfar ou vender ônibus online, passagem de ônibus online, basicamente, né, já existe uma demanda, em geral uma demanda reprimida, foi o que aconteceu naquela época de Mobile e de ClickBus. Então você faz o produto, no nosso caso ali o produto era focado em web, né, então era basicamente um site, e daí você traz demanda, então você basicamente captura a demanda que já está reprimida online, é assim que você começa. Né? E no meu DNA foi um desafio diferente, né? Então você tem essa tecnologia incrível de sequenciamento de DNA através da saliva, e daí uma vez que você tem as informações do DNA, você pode trazer várias informações importantes para a vida das pessoas. Mas o fato é que não existia demanda por DNA, teste genético no Brasil. Então, nesse caso aqui, a forma como a gente decidiu e conseguiu ter tração e alavancar a empresa foi criando demanda através de criadores de conteúdo, né, que são os influenciadores digitais. Então, são pessoas que, acho que é um pouco de como que nossa vida vem evoluindo em relação à internet, né? Mas, basicamente, grande parte da nossa vida é online, nas redes sociais, e grande parte das nossas redes sociais é em volta dos criadores que formam comunidades, né? Então, essas pessoas, elas têm muito poder ali de influência na vida das pessoas, e a gente decidiu atacar esse projeto, né, atacar esse canal. Foi a primeira vez que eu utilizei esse canal como principal canal de distribuição na nossa estratégia de go-to-market, né, que é um tema importante para quem está querendo empreender, né? Como é que você vai distribuir seu produto, né, produto e serviço. E foi nessa experiência, né, de entender a importância que os criadores de conteúdo têm para a nossa vida digital que abriu um pouco a cabeça, na verdade, para esse futuro do trabalho. Né? Então, imagina, né, se nos últimos 10 anos, 15 anos a internet foi importante, né, e olha para frente, né, tipo, ela não vai deixar de ser importante, só vai ser cada vez mais. Né? Então, acho que a gente tem uma tese aqui grande de futuro de trabalho, né, como que as pessoas vão trabalhar com esses trabalhos do futuro. Os criadores de conteúdo, eles estão claramente pioneiros aqui nessa forma de você ganhar a vida com o que você produz online. Né? Então, a gente acabou conectando essas coisas e vendo que, cara, acho que a humanidade está indo para essa linha. E a gente decidiu abraçar essa oportunidade, né, de conseguir transformar ali como as pessoas vivem mesmo, né? Então, você vai ser remunerado, você vai ganhar dinheiro, você vai se posicionar como né, um criador de conteúdo, e isso vai, enfim, né, tem casos das nossas bases em que tem pessoas que eram advogadas. A gente tem um advogado e uma médica, né? Elas deixaram de ser advogadas, deixaram de ser médicas, elas continuam, né? Elas são advogadas, são médicas, mas a profissão delas, na verdade, são criadores de conteúdo, né? Então, acho que é só para ver um pouco do potencial. Tipo, isso já está acontecendo, né? E daí a gente decidiu criar plataformas para impulsionar esse movimento. Mas só comentando como que uma coisa vai levando a outra. Né? E daí a gente vai tirando conclusões e vai fortalecendo o nosso ponto de vista quando a gente tem essa experiência. Obrigado, Cesário. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, mais alguma pergunta para o Cesário? Se não tiverem, eu tenho aqui um monte. Fala. Eu tenho, sou Robert. É o Robert que está falando. A pergunta assim, uma das virtudes que tem é ser resiliente. E aí a pergunta é bem simples, qual foi a principal dificuldade que tu teve nos teus empreendimentos e tal? Só para contextualizar aqui, Cesário, o livro que a gente usa aqui, no livro texto que a gente usa na disciplina, elenca aqui cinco virtudes interessantes que todo empreendedor de sucesso tem tido, né? O Thomas Dunning, o cara que a gente está estudando o livro, ele estudou vários empreendimentos e chegou à conclusão que tem 5 virtudes que são super importantes para qualquer empreendedor, né? Muitos empreendedores de sucesso tiveram isso. E uma delas é ser resiliente, ou seja, quando acontece uma falha, você não desiste, você, né, respira fundo e vai em frente, né? Então a pergunta do Robert é sobre essas dificuldades que tu tivesse no caminho e como é que tu lidou com isso. Ótima pergunta, Robert. Não existe o caminho do empreendedorismo, pessoal, não é o caminho lindo, maravilhoso, em que tudo é mil maravilhas, né?
É um caminho bem difícil, na verdade. Assim, acho que tem que querer muito, tem que gostar. Né? Eu, pessoalmente, né, de novo, a quarta empresa que estou fazendo, eu já sei como é que é e isso me dá energia. Né? Mas, claramente, não é uma linha reta. Tá? Né, então, eu posso dar aqui alguns exemplos de coisas que já aconteceram nas empresas que eu fui tocando. Já quebrei algumas vezes as empresas e os investidores tiveram que salvar. Né? E o que, pelo menos para mim, assim, né, eu sempre quis... eu comentei as minhas transições, né? E as transições para mim sempre aconteceram em um momento em que eu via que a empresa já conseguia andar sem necessidade de eu estar lá, né, tocando a empresa, porque tipo, a empresa já tinha um formato, já tinha um time, já tinha um crescimento, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui da ClickBuzz, né? Então, a ClickBuzz, de novo, imagina a ClickBuzz como uma decolar do ônibus, né? Então, é um marketplace, de um lado você conecta várias empresas de ônibus, do outro lado você distribui isso online, né? Via aplicativo e via website. E a gente teve já casos de muita fraude, né? Então, é muito comum na indústria do turismo. Então, naquela época ali que a gente começou a ClickBuzz, não dava para comprar passagem de ônibus online, era muito difícil. Mas já dava para comprar a passagem aérea. Né? E na passagem aérea tem, digamos, uma quadrilha de fraudadores que, digamos, ataca ali, né, a própria Decolar e as empresas aéreas. Quando a ClickBuzz começou a crescer, não teve jeito, né? Tipo, o pessoal abriu o olho, eles começaram a abrir os grupos no Facebook, vendendo passagem de ônibus por 50% de desconto. E, tipo, não fecha a conta, né? E daí o que eles faziam? Eles pegavam ali eles, não sei como é que esse pessoal fala, mas basicamente eles compram no mercado negro uma base de cartões de crédito, vão esquentando em alguns sites, daí quando eles veem que o negócio funciona, eles vão lá e atacam, né? E a gente teve uma explosão de ataque quando a gente começou a crescer, e a empresa quebrou, né? Então, basicamente, a gente teve muita fraude, para convencer as empresas de ônibus, para convencer os investidores, né, para eles darem uma chance, enfim. E não acabou acontecendo, acabou que deu certo, né? Eles deram essa chance, e essa chance que fez com que a gente conseguisse continuar a empresa, né? E claro, né, a partir daí, com uma gestão muito forte de fraude, né, acabou sendo um dos principais pontos que fez a ClickBuzz se diferenciar da competição, né? Foi ter passado por isso, na verdade, que a gente conseguiu criar um negócio sólido. Né? Porque, né, as outras empresas também passaram por isso, elas não conseguiram, digamos, criar uma base sólida como a gente fez ali para a questão de antifraude. E essa mesma coisa que aconteceu na ClickBuzz aconteceu na Mobile, quando, né, teve uma época lá que na Mobile, que enfim, uma empresa que vende móveis, né, e teve casos de também a gente um problema contábil, a gente gastou muito mais do que a gente imaginava, enfim, né? Sempre tem confusão, né? São esses o problem solving, né? Essa habilidade de você pegar um problema e dividir em várias partes e conseguir atacar, que você consegue evoluir, né? E é claro, tipo, nesse processo, com gente muito boa, formando as pessoas, e daí quando você olha para trás e vê que, caraca, olha o que a gente construiu, acho que dá uma alegria grande, assim. Então, acho que resiliência faz parte, né? Mas mais que resiliência, né? Tipo, acho que o processo que é bem interessante mesmo. Pô, fantástico, cara. Que depoimento bacana. Eu tô lembrando aqui, a mesa que eu tô trabalhando aqui, eu comprei na Mobile. Nesse momento aqui, meu notebook tá em cima de uma mesa que eu comprei na Mobile. Mais perguntas aí, pessoal? Eu tenho uma aqui. Vamos lá. Quem é que tá falando? É o Vitor, boa noite. Fala, Vitor. Queria saber qual é o seu propósito para empreender, né? Qual a sua principal missão como empreendedor, né? Fazendo esses seus negócios. Acho que é ótima pergunta. E daí vem um pouco dessa parte de, tipo, daí por que eu faço isso,
né, particularmente, eu já comentei um pouco da jornada, né? A jornada para mim sempre foi incrível e sempre é o que me dá energia, né? Acho que você tem ali a visão e o propósito do negócio, que é importante, né? Na medida em que acho que você vai amadurecendo, isso fica cada vez mais importante, né? Então eu comentei sobre, né, tipo, a ClickBus, que é uma super empresa, né, que está ali ajudando as pessoas a se locomoverem, né? Então acho que isso é um negócio importante. Né, depois indo para o meu DNA, né, que tem um propósito muito maior ali de você ajudar as pessoas a se conhecerem profundamente, né, utilizando os dados do DNA, entendendo como que isso impacta a vida das pessoas. E agora aqui na Loop a gente trabalhando um pouco com o futuro do trabalho. Então você tem ali sempre o futuro, digamos assim, o propósito da empresa, por que a empresa existe, né? E isso é diferente do por que você faz isso, né? Porque você faz a empresa existir. No meu caso, o que me dá energia, né? Eu não me vejo não começando, né? não pegando uma folha em branco e começando a desenhar, né? Eu já fiz isso antes, então eu tenho esse autoconhecimento que é isso que me dá energia. E eu só tive esse autoconhecimento porque eu passei por isso. E de novo, né? Acho que não é para todo mundo, mas eu sei que isso é para mim. Então, acho que quem está passando por essa discussão ali, esse autoconhecimento, acho que não é de novo. Né? Você tem que se conhecer e muitas vezes a única forma de conhecer essas coisas é tentando. Mas para mim é isso. Assim, acho que é um propósito muito pessoal que tem a ver com o meu autoconhecimento. É o que eu gosto de fazer, o que me dá energia. Bacana demais, Cesário. Pessoal, tá excelente aqui o bate-bola. Não sei se vocês estão gostando. Vejam que não combinei nada com o Cesário, não. O que eu falei na aula aqui ainda agora, ele está falando tudo bem próximo das coisas que eu estava conversando com vocês, né? Ou seja, existe mesmo a história do perfil, existe mesmo o cara que não se vê fazendo outra coisa, existe mesmo o cara que, independente do que ele está fazendo, a característica dele como empreendedor se mantém, né? O Cesário, quando eu estava preparando essa aula, só me vinha esse cara na minha cabeça. Esse cara tem que vir aqui falar sobre as coisas que ele fez. Vamos lá, mais alguma pergunta? O Vitor ainda. Vai, Vitor, mete bronca. Referente ao superior, né? Como o superior, né, de engenharia de computação no ITA ajudou nos seus negócios, né, no seu empreendimento, na sua visão empreendedora, né? Se você não tivesse feito o superior, você acha que teria resultados parecidos? Poderia ser melhor? Poderia ser pior? O que você tem a dizer sobre o superior em si, né? Vitor, quando você fala superior, é o ensino superior, é isso? Isso. A faculdade, né? Universidade. Sim, entendi. Olha, eu vou lhe falar assim, talvez algumas coisas que a ITA me deu que foram incríveis. Eu não acho que você precisa especificamente da faculdade, mas são as coisas que eu consegui tirar de lá, né? Primeiro, muito autodidata, né? Então quando a gente faz engenharia, assim, aí era o meu caso, né? Eu dormia todas as aulas, daí virava a noite, tinha que aprender ali do nada. Então, muito autodidata, né? E isso foi uma coisa que a faculdade me ensinou, né? Você consegue aprender isso de outras formas, mas é uma coisa que eu tirei de lá, né? A outra coisa foi, e acho que esse é um negócio importante, né? Que você saber o que é o greatness. Greatness, esse é até um conceito que eu uso muito, que é o que é o incrível, né? Tipo, né, você dá alguns exemplos, né? Tipo, por que esse algoritmo que é incrível, né? Tipo, por que esse negócio que você sabe que é melhor do que outras coisas, né? E daí acho que você tentar alcançar isso às vezes, né? Então, para mim isso foi uma coisa que eu aprendi, né? E a outra coisa foram as pessoas, né? Eu estava cercado de pessoas brilhantes que as discussões, enfim, acho que a forma como a gente aprende é sempre muito em relação às pessoas que estão ao teu redor, né?
Eu diria que essas foram as 3 coisas que o ITA me deu, que foram mais importantes para minha carreira. Então, assim, a parte técnica foi importante, tudo, foi. Mas, cara, tipo, se você quiser aprender a programar, tem milhões de informações na internet, né? Eu passei 2 anos em Harvard e eu posso garantir para vocês que a grande parte do conhecimento, né, cru ali, de alguma forma você pode ir lá conseguir tirar, né, na internet também. Hoje em dia tem tudo na internet, né? Então, acho que é mais do que o conhecimento cru ali que faz você, né? São essas outras coisas que acho que só a experiência, né, a comunidade te dá ali. Então, o ensino superior, ele é importante não pelo conhecimento cru, né, mas pela pessoa que eles te formam. Então, por isso que eu digo que é muito importante. Obrigado, Cesário. Obrigado, Vitor. Mais perguntas? Não, então, as meninas, Paula, Júlia, não tem perguntas para o Cesário? Absolutamente. Outra? Robert, de novo. Fala, Robert. Não, só que eu fiquei curioso, assim, a que ponto, tipo, quando ele tava nos negócios lá, que ponto ele viu que finalmente tava indo para um caminho certo. Tipo, ele passou pela dificuldade, pai, tipo, em qual momento ele tipo, se sentiu, não, agora foi, agora tá indo. Né? Fiquei curioso nisso. Agora o negócio vai, né? Ótima pergunta. Bom, acho que é muito diferente, né? Assim, um negócio ele tem vários estágios, né? Você tem aquele estágio inicial, né? Eu já comentei que foi sobre a folha em branco, né? Onde tudo é incerto. E na medida que o negócio evolui e você começa a ter tração, os problemas eles acabam sendo outros, né? E mais ou menos frequentes, né? Bom, se você está olhando para o painel da empresa, tem um momento super crítico que a gente chama de break-even, né? É o negócio break-even. O que é break-even? Que a gente consegue ter... no começo do negócio, o lucro é negativo, né? Então, tipo, você tem que levantar o capital, você vai gastar aquele capital ali até chegar nesse ponto em que a empresa para de gastar capital. Então, o que você recebe dos seus clientes está pagando todas as contas da empresa. Esse é o momento de break-even. Isso, né, para você chegar numa startup, é um mérito, assim, é um negócio incrível, mas é um marco também, né? E se você tem um negócio em que você já tracionou, isso quer dizer, já tem um bom número de clientes, você chegou no break-even, você consegue ver uma defensibilidade ali no modelo, né, que é tipo... o modelo tem um diferencial, ele está defensável, quer dizer, tipo, outras empresas que querem copiar você já não conseguem. Então, quando você tem essas coisas acontecendo, você começa a ver que, opa, cara, tipo, a empresa vai sobreviver, né? E foram esses os momentos que eu decidi até hoje fazer a transição, né? Então, a Clickbus chegou nesse momento, a Mobile chegou nesse momento, o meu DNA chegou nesse momento. E é um momento que, é claro que é legal também, né, pegar esse momento e continuar a construção. Acho que são outros desafios, né? Mas eu decidi pular para outro negócio que eu vi que, tipo, já vai sobreviver. Então, tipo, legal, agora o desafio é outro, eu vou continuar aqui no processo de construção do zero, que é algo que me dá energia. Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui, Cesário. Uma coisa que a gente tem visto assim, em muitos casos em que o negócio não dá certo, né? Um pouco aquele negócio de, putz, eu tenho uma ideia, eu acho que ela é fantástica, aí eu boto minha ideia no ar e descubro que ela não é fantástica, mas eu continuo ali insistindo, né, brigando contra as evidências, né? Tu tens alguma experiência desse tipo, ou tua, ou de alguém que tu possas dividir com a gente? É muito comum
né, que você comentou agora aí. E até eu posso compartilhar um pouco assim de como que eu vejo essa fase de construção de empresa, né? Então, no começo, você tem que criar uma fábrica de experimentos. Então, você tem algumas hipóteses, né? E tudo que você tem que fazer, né, a principal a gente chama de Product Market Fit, né? Então, se você não chegou no Product Market Fit, que seria um termo que a gente chama, né, que não existe esse fit, né? Se você não está conseguindo resolver realmente um problema específico ali daquele mercado, você não tem um negócio. Então, a gente chama isso de Product Market Fit. E nessa fase pré-Product Market Fit, antes de você chegar nesse momento, você tem que criar uma fábrica de experimentos. E essas fábricas de experimentos elas vão ser voltadas a conseguir provar ou não as hipóteses que te levaram a criar aquele produto. E daí, bom, acho que tem um monte de história, né? Acho que tem uma bem famosa que você deve conhecer, que é do Slack, né? É uma história incrível. Os caras, eles começaram como empresa de jogo, né? Não sei se todo mundo aqui conhece o Slack, mas basicamente o Slack hoje é a maior plataforma de comunicação para corporações e empresas, né? É o Discord dos adultos, né? Exato, é o Discord das empresas, né? Mas basicamente o Slack começou como empresa de jogo. Eles passaram 5 anos tentando fazer um joguinho, né? E nunca foi, o negócio nunca andou, né? Você tentava ali e o negócio não ia, né? Quer dizer, eles estavam nessa fase, eles não conseguiram achar o Product Market Fit. Eles fizeram vários experimentos e tal. E chegou no momento em que, cara, a empresa estava acabando, sem capital, e os investidores perguntaram para eles, né? Legal, mas, cara, o que vocês passaram 5 anos aí, né? O negócio não deu certo, vocês gastaram vários bilhões de dólares, tudo. O que é que vocês criaram que foi interessante, né? Que vocês acham legal? E eles falaram, olha, a gente criou aqui um sistema de comunicação interno para a gente poder desenvolver o nosso jogo. E a gente adora, né? A gente hoje não consegue viver sem. E daí eles tentaram novamente, eles fizeram uma guinada, eles chamam de pivotar, né? Eles pivotaram 100% da empresa, então eles acabaram com o joguinho, pegaram esse produto que resolveu uma dor interna deles, e falaram, não, acho que se a gente teve essa dor, todas as empresas têm essa dor também, porque ninguém consegue usar e-mail chato e tal. E daí eles fizeram isso, acho que é uma história bem, bem famosa no Vale do Silício, e hoje é uma empresa que vale, não sei, acho que a última vez que eu vi estava em torno de 40 bi de dólar, né? Assim, uma empresa global, referência na categoria deles, né? Eles basicamente criaram uma nova categoria e mudaram a vida de todo mundo que trabalha online, né? Então várias empresas usam Slack, enfim, acho que eles fizeram isso. Então é isso, acho que quando você, né, não ainda atingiu ali aquela fase de itação, você não pode brigar contra as evidências, né? E tem que fazer experimentos para validar ou não as suas hipóteses, né? Essa é a única, digamos, prioridade nessa fase, né? Se você está antes da fase de market fit, o que você tem que fazer é testar tudo e garantir que você está tomando as decisões corretas para chegar no market fit. Beleza, obrigado, Cesário. Pessoal, mais alguma pergunta aí para o Cesário? Bom, se não tem, acho que a gente pode deixar o Cesário dormir já, né? São quase 15 para as 11. Já passou de 15 para... Vai, mais uma aí? Manda. Vitor. Fala, Vitor. Eu acho que é bem interessante também fazer essa pergunta. Frente à questão da, se não me engano, a virtude 4, né? Ser habilidoso e otimista. E a questão de criar valor também. Frente aos seus colaboradores, né, Cesário? Pensa o seguinte, se você não tivesse seus colaboradores atuais, quem te ajuda a desenvolver as ideias, se você tivesse uma ideia muito boa ou tá a fim de empreender,
mas só que não tem um apoio, né? Não tem uma equipe e não tem por exemplo, não quer empreender sozinho, né? Então, quais seriam os lugares que você procuraria para ter esse apoio, né? Para conseguir uma equipe, para tentar desenvolver a ideia, para tentar empreender juntos, né? Essa é a minha pergunta. Acrescentando aqui, Cesário, algum dia tem o momento que tu vai ter tudo necessário para poder fazer o que quer, ou tem que pegar o que tem e fazer o melhor possível? São várias perguntas aí, eu vou tentar ver se eu entendi aqui e responder algumas, mas quem que falou? O Vitor. O Vitor. Boa, Vitor, participando bem aí. Sim. Cara, eu vou tentar pegar alguns pontos da tua pergunta e daí se eu não responder tudo, você volta, né? Ela tá mais... Cara, sobre otimismo, né? O empreendedor, ele tem uma grande tarefa, que é basicamente vender o sonho dele. Essa é a principal tarefa. Ele vai fazer isso todo dia, o dia todo, para todo mundo que ele interagir, né? É através do sonho dele que ele vai conseguir investidores para o projeto. É através do sonho dele que ele vai conseguir trazer pessoas que querem participar desse sonho, né? Que querem construir junto, querem, sabe, querem fazer parte. E através do sonho dele que ele vai conseguir parceiros, clientes, né? Então, um empreendedor que não é otimista, ele não consegue sair do canto, né? Porque se o sonho dele não é bom, né? Não é positivo o suficiente para atrair essa galera, ele não consegue se movimentar. E daí até conectando aqui com o que o Adriano comentou, né? Mas né, você vai ter, né, as coisas todas que você tem tudo para conseguir alcançar? De jeito nenhum, né? Sempre vai estar faltando coisa, né? Mas acho que essa forma incansável, né? Então até essa forma incansável que você tem, cara, de conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Então, até olhando um pouco vocês olharem como eu posiciono a Loop, né? E esse é um pouco do sonho de, cara, tipo, a gente está aqui para fazer o futuro do trabalho, para transformar como as pessoas vivem a vida online, né? Tipo, é um sonho grande. E daí, tipo, por ser um sonho grande, cara, tipo, algumas pessoas, né, tipo, a gente consegue atrair todos esses grupos, né? Que, tipo, tem sentido, é um sonho grande, cara, vamos ver como é que esse negócio acontece. Então, esse otimismo e essa garra é importante para você conseguir tocar esses projetos, tá? Bacana, Cesário, muito bom. Turma, vamos então encerrar aqui por hoje. Agradeço demais, Cesário, foi muito legal, gostei demais, acho que todo mundo gostou também. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu tenho certeza que não é fácil tirar aí uns minutos para parar e conversar, né? Estou muito ocupado, tem muita coisa acontecendo, né? Vida pessoal, tudo. Então, muitíssimo obrigado, cara. Fiquei muito feliz em te rever. Faz tempo que a gente não conversa, né? Espero que esteja tudo bem ainda aí com a Lupes. A hora que você tiver um tempinho aí pra gente voltar a bater papo, vou adorar saber como é que as coisas estão indo. Desejo muito sucesso. E obrigado aí, turma, por tudo. Cesário, se você não se importar, depois eu vou colocar essa nossa conversa no YouTube, tá? Não sei se você se importa, mas que aí o pessoal que vem depois também vai assistir e se informar também. Muito obrigado, viu, cara? Uma boa noite pra ti. A gente vai se falando.